Voltei! Vamos terminar a nossa aula, né? Então, nós estávamos falando da arte românica, que a igreja usava essa arte para ensinar a religião para os fiéis, né? Então, através das imagens, dos desenhos, porque a maioria das pessoas na época não sabiam ler e escrever. Então, a igreja usava o desenho para que as pessoas pudessem entender as histórias, né, as narrativas da vida de Cristo e dos santos. Bom, na sequência, nós temos aqui que a igreja procurou manter o seu domínio cultural, né, por meio da pregação e dos ensinamentos. Mas também ela utilizou a violência. Olha que triste isso, mas realmente aconteceu. Criou-se punições extremas para quem era considerado um herege. Herege? O que é um herege? Olhe lá, segundo a Igreja Católica, uma heresia é toda doutrina religiosa que contraria os princípios da fé estabelecidos pela própria Igreja. Então, toda pessoa que fosse considerada, ou melhor, toda pessoa que contrariasse o que a Igreja havia estabelecido, essa pessoa era considerada um herege, um pecador, e ela deveria ser punida por aquilo que ela estava fazendo, né? Então, para essa punição, se criou o Tribunal do Santo Ofício, ou também como foi chamado, Inquisição, né? Então, aqui a gente vê uma representação de um Tribunal do Santo Ofício, com o poder de investigar. Então, esse tribunal tinha o poder de investigar, prender, julgar e condenar os suspeitos de heresia. Bom, gente, as técnicas para se tirar a confissão de alguém eram as mais cruéis que possamos imaginar, ou que podemos imaginar. Os hereges eram torturados até confessarem. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês umas técnicas de tortura. Gente, eu vou dizer a vocês que essas são as menos piores, vamos dizer assim, porque existia coisa muito pior do que isso que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, aqui ó, é uma técnica de afogamento, gente. Olha que triste. A pessoa com os pés amarrados, os braços amarrados, um funil dentro da boca, ia se despejando água. Gente, a pessoa acabava morrendo muitas vezes diante dessa tortura, né? Contam alguns relatos que depois que eles faziam com que a pessoa bebesse toda essa quantidade de água, eles pulavam em cima dela. Judiação, a pessoa explodia, né? Então era um negócio muito cruel. Aqui a gente tem uma cadeira, olha, todinha cheia de espinhos, né? De pontas afiadíssimas. A pessoa era sentada nessa cadeira, amarrada, tá vendo? Olha as partes para prender as pernas, prender os braços, prender o corpo, e isso ia perfurando o corpo da pessoa. Conclusão: a pessoa acabava confessando qualquer coisa, mesmo que ela não fosse culpada. Olhe essa técnica, que horrível! Um garfo no pescoço, olha, a pessoa não podia abaixar a cabeça. Se ela abaixasse a cabeça, começava a perfurar, né, tanto a parte aqui no peito dela, no pescoço, como aqui no queixo. E é isso machucando a pessoa, acabava confessando. Essa roda, gente, olhe que cruel. A pessoa era amarrada tanto na parte de cima, nos braços, né, quanto nas pernas. E eles iam puxando, esticando, esticando, esticando. Tinha pessoas que tinham os braços quebrados, as pernas quebradas, por conta de tanto que se esticava, né? E aí as pessoas, passando por essas torturas, elas acabavam confessando. Aí as pessoas vão dizer assim: ah, mas eram os padres que faziam isso? Não. A igreja encaminhava para o tribunal do Santo Ofício. E o tribunal fazia todo o julgamento, as torturas, muitas vezes, para conseguir
tirar a confissão da pessoa, e aí, após a confissão, a pessoa passava pelo julgamento e pela pena que iria sofrer. Após a confissão, olha, as penas eram impostas e elas variavam de simples orações, jejuns, até a morte na fogueira, né? Aqui representa uma pessoa, né, sendo lá levada a queimar na fogueira e ela tinha que se converter ao cristianismo. Muitas vezes eles não eram cristãos e eles tinham que se converter ao cristianismo, né? Então, gente, infelizmente, a igreja ela já agiu dessa forma, né? Usando técnicas de tortura, não a igreja propriamente dito, mas quando encaminhava para o tribunal do Santo Ofício, o tribunal usava essas técnicas de tortura, né? E aí, claro, foi a igreja que encaminhou. Eu me lembro um ano em que o Papa, se não me engano, foi o Papa João Paulo II, ele veio a público e pediu perdão à humanidade pelos erros que a igreja cometeu no passado. E uma das coisas que ele se desculpou com a humanidade foi essa questão da Inquisição. A Igreja Católica ela reconhece que foi um erro das pessoas naquela época, que guiavam, que levavam a igreja, né? E ele veio a público pedir perdão à humanidade por esse erro que a Igreja Católica cometeu, né? Aqui vocês têm uma imagem de um alto de fé, né? Aqui no caso é no Terreiro do Paço, em Lisboa. Então, olhe, as pessoas, gente, iam assistir à morte das outras, né, dos condenados na fogueira. Então, percebam, as fogueiras eram montadas ali, as pessoas eram amarradas em cima dessa fogueira e eles ateavam fogo. E a população ia em peso para assistir. Isso era chamado de alto de fé. Bom, encerramos a nossa matéria por aqui, dessa semana. Aqui vocês têm atividade para realizar. Na apostila de vocês, página 10 e 11. Conectando, saiu um errinho aqui na minha digitação. É conectando, ler o texto e responder a questão número 5. Uma dica bastante importante, ó. Adquiram o hábito de pesquisar quando encontrarem dúvidas sobre um assunto. Isso se chama atitude historiadora. Então, gente, adquiram uma atitude historiadora. Busquem o conhecimento, pesquisem quando vocês não sabem determinado assunto, busquem na internet. A internet é um caminho tão amplo de informação que vocês podem ir em busca dessas informações, esclarecer dúvidas, né? E aumentar o conhecimento de vocês. A gente chama isso de atitude historiadora, ok? Então, até mais. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente!